Salve, família vascaína! Seja bem-vindo aí a mais um vídeo no canal. Eu sou o Thiago, você está no canal Vasco em Família. Torcida vascaína, se não for inscrito aqui no canal, dá essa moral pra gente, se inscreve aqui no canal, deixa o like também, o like é muito importante pra gente estar chegando a mais vascaínos e não esquece de ativar o sininho de notificação para não perder os próximos vídeos aqui do canal e tá sempre por aqui dando aquela moral, deixando o like e comentando aqui de vascaíno para vascaíno. Então eu queria pedir uma moral também, vascaíno ajuda vascaíno, vocês sabem disso. Se inscreve no canal Cruz Maltino Sem Fronteira, o link vai estar aqui na descrição. Eles são show de bola, eu faço parte lá do canal também, Professor Marcelo, Gleiber, o canal tá sensacional, então dá essa moral pra gente. Vamos falar do nosso Vascão? As últimas notícias, Levenciano se pronunciou, hein? Vamos pro vídeo? Roda a vinheta. E não há tempo que falte amor. Acompanho o Vasco aonde ele for. Nasci pra te seguir. Torcida vascaína, Juninho tá levando o Henrique pro Lyon. O Juninho virou o maior ídolo do Vasco da Gama? Brincadeiras à parte, família Henrique tá aí se despedindo do Vascão, né? Indo pro Lyon aí através do Juninho Pernambucano, que é um grande ídolo do clube. Na minha visão, marcou um golaço, como foi lá na semifinal contra o River Plate lá na Argentina, monumental o Henrique ir para o Lyon através do Juninho Pernambucano. Quero repercutir isso porque o Henrique era um dos jogadores que estavam afastados, mas o Vasco tem mais 4 jogadores afastados aí. É o caso do Erling, de 32 anos, Neto Borges, 24, Marco Júnior, 26 anos, e o Lucas Santo, 22. E por que eu trago essa notícia aqui para vocês, torcida vascaína? Por o que parece, esses jogadores eles não estão recebendo, tá aqui na matéria, né, que tem como fato ainda não terem recebido salário desde que foram colocados em atividades em horários alternativos. E isso é muito complicado para o Vasco da Gama, né? Eu bato muito nessa tecla aí, o Vasco vem contratando jogadores que não agregam, que não acrescentam, que não ajudam, e o Vasco fica com dívidas enormes com esses jogadores. Olha o tempo que esses jogadores estão afastados aí, Marco Júnior, Lucas Santos, Neto Borges, o Erling e o Henrique, e ainda não estão recebendo, está aqui na matéria, isso é muito ruim. O próximo assunto também a gente vai estar falando aí um pouquinho do Tales, né, o Tales que está sendo negociado aí com o New York City, né, do mesmo grupo aí do Manchester City, e aí a gente fica a questão da parte técnica, né, os valores aí eu sinceramente acho legal, acho que o Tales viveu um bom momento em 2019 ali, num período de 3 meses com o Luxemburgo quando chegou, mas realmente em 2020 e 2021 não rendeu, ainda tem esses problemas aí fora de campo, aí extracampo, que vem prejudicando, né, as atuações do Tales. Então eu acho, pelo momento que o Vasco vive, eu acho sim, e pelo que o Tales vive, eu acho que foi uma boa venda. Alguns defendem aí que deveria esperar mais para ter uma venda futura maior, mas eu acho que é o momento certo porque o Tales realmente, esses problemas fora de campo estava prejudicando. Mas a gente não pode negar que o Tales seria uma peça importante para a sequência da temporada, principalmente na reserva. Hoje o Vasco não tem um elenco que proporcione essas mudanças aí no elenco principal do Vasco, no time titular. Então a saída do Tales, o Vasco vai ter que ir no mercado e trazer um reserva sim, um jogador que possa ajudar, porque o Tales seria aquele jogador ali que o Marcelo Cabo já teria dito que mudaria o Tales de posição, poderia ser um reserva para o Germancano, poderia estar jogando ali no lugar dos Marquinhos Gabriel, já que o Morato não foi tão bem, e hoje a gente vai ficar sem o Tales. Tá mal tecnicamente? Sim, mas seria, de todas as opções que o Vasco tem no elenco, que o Vasco vem tendo, o Tales seria uma peça utilizada, poderia ser esse jogador e o 12º jogador. Então realmente ficar sem o Tales aí, nesse sentido é um problema. Para ser titular do Vasco, não acredito, mas poderia ajudar na sequência da temporada. Queria saber a opinião de vocês aí, quem o Vasco vai contratar para repor o nosso Thales Magno, torcida vascaína. Torcida vascaína, agora um assunto mais polêmico, né? O Douglas, que gosta de tomar um gelo, né? O Douglas Maestro, que jogou no Vasco ali em 2014, disputou aquela final do Carioca, através aí do canal do Duda Garbi, né, no YouTube aí, ele falou daquela decisão, e vamos abrir aspas aqui pro Douglas Maestro, que gosta de tomar uma cachaçinha, né, Douglas? Então ele falou o seguinte: no Vasco
Perdemos para o Flamengo no último minuto. Roubaram a gente. Íamos tirar o Vasco de uma fila de 11 anos, sem ganhar o Carioca. O Flamengo é... Agora eu posso falar. Douglas ao canal do Duda Garbi. Então, família vascaína, olha só, né, como é que é. Um jogador realmente ele tem que esperar, né, tá aposentado nesse momento. E fala dessa situação que realmente a gente vê aí ao longo dos títulos do Flamengo, esse tipo de situação. E realmente concordo plenamente aquilo ali, a arbitragem errou feio, não só no jogo da decisão, mas se a gente lembrar, o Vasco e o Flamengo teve um jogo antes, na fase de classificação, que aquela falta do Douglas, o próprio Douglas, bate no travessão e entra mais de 5 metros, e o bandeirinha ali olhando, não viu aquele gol. O Vasco poderia entrar na final com a vantagem, e aí o Vasco perdeu aquela partida com o gol do Douglas legal, e na final também o gol do Márcio Araújo, claramente impedido. Então concordo com o Douglas aí, abro a aspas deles aí, eu assino embaixo, realmente aquele jogo ali, a arbitragem errou com o Vasco da Gama, deixa a sua opinião aí. O Douglas mandou bem nessa declaração dele, né, família vascaína? Torcida vascaína, o próximo assunto aqui do nosso vídeo vai ser patrocínio, né? Como é importante essa situação de patrocinador. Há muito tempo o Vasco não tem um grande patrocinador no clube de regatas Vasco da Gama. E a gente vê essa gestão aí falar de Forteleve, de Amazon e nada fechado ainda. Muita dificuldade dessas pessoas que estão lá dentro do Vasco da Gama captar recursos. E aí você vê o Leve esse ano junto com o Projeto Somamos, que rodou o mundo aí, vendendo a marca Vasco, vendendo o Projeto Somamos e mostrando que o Vasco, sim, é uma marca que pode ter grandes patrocinadores e iam ter muita visibilidade patrocinando o Vasco. E aí a gente vê os nossos amigos aí, youtubers, falando dessa situação que é a empresa Qatar, né? Segundo o Laureano lá, provavelmente na reunião, o Levin deve ter mostrado algumas conversas com essa empresa, né, que é uma empresa aérea Qatar. Deve ter mostrado alguns valores que vinham sendo negociados. Mas segundo o Laureano lá, ele falou que o patrocínio seria maior que o dos Mulambo e seria 3 vezes maior do que a Crefisa paga ao Palmeiras. Então você imagina só como o Vasco mudaria a cara do Vasco, investindo aí em estrutura, em jogadores. Realmente, a gente não dependeria só da venda de jogadores. A gente teria um patrocinador forte, poderia negociar essas cotas de televisão aí que a Globo faz o que quer com a gente poderia segurar jogadores aí, tendo um elenco mais competitivo, mais qualificado, esses jogadores da base mostrando mais potencial, vendas melhores. Então, como é importante essa situação de patrocinador. A gente espera realmente que a justiça possa tomar essa decisão logo e o Levin ser o presidente do Vasco, porque o cara trabalhou para isso. Você vê a empresa aí, essa empresa que patrocina times mais conhecidos que eu trouxe aqui, que é a Roma, né, na Itália, o Boca Juniors na Argentina e o Bayern de Munique na Alemanha. Lá no canal do Portuga ele trouxe lá, essa é uma especulação, mas uma especulação da imprensa argentina, que em 5 temporadas ele fechou com Boca essa empresa e paga 5 milhões de dólares ao Boca Juniors. Então você imagina aí o clube de regatas Vasco da Gama, bem organizado, bem estruturado, como essa empresa Qatar poderia ajudar a gente aí patrocinando forte, seria sensacional. Então, torcedor vascaíno, a gente precisa entender que o Levin trabalhou, o Levin correu atrás e vendeu a marca Vasco para grandes empresas e sim, o Levin é capaz sim de ajudar o nosso Vasco a sair dessa situação. Essa gestão que está aí, está mostrando a cada dia que passa que depende de venda de jogador, porque recurso mesmo, aporte financeiro ou captar dinheiro novo com novos patrocinadores, nada até agora. Torcida vascaína, para estar finalizando o vídeo, né, o Levin se pronunciou através do seu Instagram, né, falando mais uma vez de toda essa situação política do Vasco que realmente atrapalha muito o clube, né? Isso está em balanço, essa gestão aí que está lá, essa gestão fake que a gente pode dizer, colocou em balanço que uma das situações aí que o Vasco vem com essa dívida enorme é as eleições judicializadas e conturbadas, e mais uma vez aqui o Levin, através do seu Instagram, comenta essa situação e realmente muito polêmico que esse tipo de coisa acontece no Vasco, e realmente a gente entende porque o Vasco está nesse caminho, mas isso vai mudar se Deus quiser. Então o Levin aí, vou estar mostrando o print para vocês aí, através da CNN, né, política do Brasil aí, esse programa que tem, ele colocou aí a matéria da CNN.
delação. Cabral diz ter articulado supostas compras de ministro do STJ e do TCU. Em notas à CNN, citados pelo ex-governador negam a participação nos crimes. Mas o Levin coloca aqui também, né, na sua postagem no Instagram o seguinte: CNN Notícias, delação de ex-governador preso dizendo que presidente do STJ recebeu propina, o mesmo que... Aí ele fala da eleição do Vasco. O mesmo que em um sábado à noite concedeu uma liminar para suspender efeitos da eleição do Vasco, que transcorria normalmente, mesmo não sendo matéria de plantão, nem sendo sua competência, conforme decidido pelo próprio STJ. Uma semana depois, a autoridade também demorou uma semana para permitir acesso aos autos para interposição de recursos. A notícia recente que o ministro delatado é candidato do senador Flávio Bolsonaro a uma vaga de ministro no STF, achei pertinente compartilhar essa notícia da CNN com todos os vascaínos. Um dia abençoado a todos. Então é uma situação muito chata aí. Todo mundo sabe que essa eleição do Vasco, a maneira que esse pessoal tá sentado lá, pra gente não ofender aqui, né? Que esse pessoal tá sentado na cadeira do Vasco, notícia após notícia, cadê a lista? Cadê? Agora mais uma o Levin contando aqui. Realmente é complicado você ter essa gestão no Vasco representando tantos milhões de vascaínos. Eles estão lá agora. Claro que eles não representam a gente, mas nesse momento eles estão lá sentados dessa maneira. É triste, para não dizer outra coisa. Então, mais uma vez aqui o Levin lutando pelo direito do Vasco, lutando pela primeira eleição direta do Clube de Regatas Vasco da Gama, e realmente apoio o Projeto Somamos e vejo nele aí uma mudança de filosofia, de estrutura, de ideia, de tudo no Vasco da Gama. O que essa gestão trouxe aí, o que eles prometeram, aporte, uma política de união, realmente eles não fazem nada do que eles prometeram, e isso no Vasco, anos e anos. Então, tomara que o Levin esse ano aí a justiça, tem a ação dos Templários, ele também tem recursos aí com o Roberto Monteiro, né? Então a gente espera uma mudança rapidamente para a gente ver um Vasco melhor. Vou ficando por aqui, tamo junto e é muito bom ser Vasco.